Nos próximos episódios de Meu Pecado, sem conseguir segurar a pressão e desesperada com tudo o que está acontecendo, Lucrécia se lembra de alguns momentos importantes e vai entrando no rio, passo a passo, decidindo se deve ou não tirar a própria vida. Ela lembra ainda do afogamento de seu irmão e se atira nas águas revoltas. Mas ela escuta seu nome sendo chamado e consegue nadar até a margem. Neste meio tempo, Paulino chega em casa e é acomodado em seu quarto. O homem começa a chamar o nome da filha e Rosário manda buscarem a garota imediatamente. Enquanto isso, Fidel vai procurar Carmelo em casa. O sujeito é recebido por Assunção, que quer saber por que ele está sempre procurando o rapaz. O bandido responde que foi ali falar de negócios e revela que vai esperar no escritório. Assunção tenta impedir, mas ele diz para ela não forçar a barra, pois pode se esquecer que ela é madrinha de seu filho e acabar faltando com o respeito. Alguns minutos mais tarde, Lucrécia chega em casa toda molhada. A mãe vê e a moça conta que caiu no rio e queria que a corrente a levasse como fez com seu irmão. Rosário se apavora e a moça, em prantos, revela que tentou tirar a própria vida porque não sabe se vai conseguir cumprir todas as exigências da mãe e viver longe de Juliano. A mulher pede que a moça se acalme e diz que ela precisa ver o pai. Mas Lucrécia se tranca no quarto, se debulhando em lágrimas. Já é bem tarde quando Carmelo chega em casa e recebe a notícia de que Fidel o está esperando no escritório para tratar de negócios. Tetê chega e pergunta a Assunção se ela sabia que seu pai tinha uma casa em Rio Branco. A empregada diz que não, e a garota explica que o imóvel apareceu no testamento. E no escritório, Fidel diz que sabe que Juliano foi solto, e comenta que isto ajudou Carmelo a dormir com a consciência mais tranquila, pois seria difícil viver sabendo que um inocente estava preso em seu lugar. O sujeito aproveita para dizer que está ali para cobrar o que eles combinaram, mas o pegajoso diz que não deve nada a ele, e mesmo que ele saiba a verdade sobre o assassinato de Ramiro, ele tem outra versão dos fatos. Carmelo revela que para a polícia, o homem que matou seu pai é o mesmo que atacou Juliano, há pouco tempo. Fidel se irrita, mas o rapaz explica a principal prova nas investigações é a medalha de Juliano, e que as autoridades acham que o criminoso roubou a medalha do rapaz e depois Ramiro a arrancou dele, no dia de seu assassinato. O sujeito grita dizendo que tudo isto é uma bobagem e ninguém vai acreditar. Carmelo desafia Fidel e responde: "Pois já acreditaram. Se você quiser, vou junto até a delegacia para você dar a sua versão dos fatos. No final, será a sua palavra contra a minha." Sacando seu super canivete do bolso, o bandido pergunta se agora o rapaz ficou esperto. Mais uma vez, Carmelo responde com sarcasmo: "Digamos que as coisas mudaram ao meu favor, ou contra você. O caso é que a polícia, agora, só está precisando do nome do assassino, e eu posso informar." Fidel, furioso, jura por Deus que ele vai acabar pedindo perdão. Neste meio tempo, Rodolfo está trancado no quarto dos filhos, totalmente desesperado. Justina tenta falar com o marido, mas ele não responde. A campainha toca. É a chata da Renata procurando por Juliano. Justina explica que o rapaz saiu da cidade e não sabe para onde ele foi. A moça explica que ele era sua última esperança. A mulher quer saber para quê e a Sensal revela que ele seria a única pessoa capaz de evitar que sua prima se case com Carmelo. E como uma víbora reconhece a outra, Justina diz que entende a moça pois sabe muito bem o que é ser trocada por outra mulher e abraça-a sem noção, que chora sem parar. Enquanto isso, na Fazenda Milagre, já recomposta, Lucrécia vai ver o pai, fingindo que está tudo bem. O homem, com uma imensa dificuldade para falar, consegue balbuciar, perguntando por Juliano. A garota conta que o rapaz está bem e conseguiu provar sua inocência. No dia seguinte, logo cedo, Rodolfo está calmamente tomando seu café quando Justina aparece, querendo conversar. O homem, que não está muito afim de papo, diz à mulher que não tem dinheiro suficiente para manter 2 casas, e por isso, os dois terão que dividir aquela. Ele diz ainda que vai ficar no quarto de seus filhos. Justina diz que ele não precisa fazer isso, pois terá o maior prazer em cuidar dele. O professor corta a conversa e diz que, ao contrário, ele não terá nenhum prazer em morar ali, muito menos em sua companhia. Ele acrescenta que vai voltar para a escola, pois aceitou o convite do diretor. Na mansão, Lucrécia pega a mãe olhando o vestido de noiva com o qual ela se casou e pede que a filha experimente. Mas a moça diz que vai se casar numa cerimônia muito simples e somente no civil. Rosário pergunta se Carmelo está de acordo com isso, mas a moça responde que não pretende perguntar, pois já se decidiu. A mulher tem um ataque e grita que isso é uma loucura, pois o povo vai comentar:
Mas Lucrécia diz que o povo vai falar de qualquer maneira e que tem certeza de que o casamento não vai durar muito tempo. Por isso, não existe a necessidade de tamanho esforço. Rosário grita: "Meu Deus, Lucrécia, deste jeito você não vai chegar a lugar nenhum." A moça responde que todo mundo sabe que ela não gosta do Carmelo. Rosário tenta argumentar que o amor vem depois, com a convivência. As duas acabam discutindo e a louca grita em alto e bom som: "Não vou permitir que minha única filha se case num cartório qualquer e viva em pecado mortal." Lucrécia exige que a mãe não imponha condições e avisa que se ela vai se casar com o pegajoso, será nos seus termos. Enquanto isso, na plantação, inicia a poda das árvores doentes. Modesto comenta com Chema que está preocupado com seu patrão e conta que conhece Paulino desde criança. Neste meio tempo, inconformada com a resposta da filha sobre o matrimônio da igreja, Rosário voa para a paróquia para encher o saco de Matias. Ela quer que o padre convença Lucrécia a aceitar a união religiosa, pois um casamento só é válido com a bênção da igreja. Maias deixa claro que não vai levantar nenhum dedo para apoiá-la nesta loucura, e o melhor seria convencer Lucrécia a não se casar. Rosário se faz de tonta, mas Matias explica que Carmelo não sabe para nada, e não sabe lidar com uma mulher. Rosário diz que o rapaz contou que esteve comprometido, mas esta relação já acabou. O padre pergunta se ela sabe com que seria esta relação, e Rosário responde que não, e não se importa, pois provavelmente deve ter sido alguma vadia de rua. O sacerdote se irrita ainda mais. Ele se controla e pergunta o que a mulher viveu na sua infância, que a faz descarregar tanto ódio em sua própria filha. Rosário começa a chorar, mas diz que não sabe do que o padre está falando e se retira. Agora o bagulho começa a ficar bom. Rosário encontra Justina na saída da igreja, que diz que era justamente ela que queria encontrar. A madame pergunta pra quê e ganha um sonoro tapão na cara. Justina grita que isto foi para ela aprender a não falar mais mentiras sobre seus filhos. Furiosa, Rosário empurra a mulher que cai na risada. A mulher grita: "Você não passa de uma qualquer que fica por aí tendo filho com meio mundo." E Justina responde: "Meio mundo não, só com o seu marido e com o meu. Por isso vê se esquece o Ramiro, pobrezinho. Você sabe muito bem que ele não é o pai de Josué." Rosário tenta falar alguma coisa, mas a vadia continua: "Cala essa boquinha, coisinha linda, porque senão eu vou fazer o meu filho correr atrás dos direitos dele, e aí sim, você vai ficar no seu lugar, queridinha. Porque senão você vai ter que entregar a metade do que seu marido tem." Passo a passo, Matias se aproxima. Ele quer saber do que Justina está falando e pergunta: "A qual de seus filhos corresponde a metade do que a Rosário e o Paulino têm?" As duas se calam, mas o sacerdote insiste e quer que elas expliquem do que se trata a discussão. Rosário diz que aquela adultera está louca e grita: "Escuta aqui, ninguém pode tirar um grão das terras que são minhas e de minha família. Ouviu bem?" Justina debocha e leva mais um safanão da madame, que sai furiosa. Justina aproveita a deixa e vai vazando de fininho, mas Matias quer que ela explique o que disse para a esposa de Paulino. A mulher gagueja e tenta dar uma desculpa, dizendo que vai processar Rosário pelo mal que ela fez a Juliano. Mas o religioso, que não é bobo, diz para ela parar de babaquice e contar a verdade e pergunta o que aconteceu entre ela e Paulino. Ela responde que o único homem com quem ela teve algo além de seu marido foi Ramiro, que já está morto. Matias diz que não acredita em nada do que ela está contando. Neste meio tempo, Delfina conta a Lucrécia que Renata não saiu do quarto. A moça está arrasada com o casamento da prima. A moça então conta que seu casamento com Carmelo é um acordo para salvar seu pai da ruína e também para libertar Luciana. Renata então diz: "Mas que decepção, prima. Eu pensei que você fosse uma mulher íntegra, mas está se vendendo como uma qualquer." Depois que Lucrécia sai, Renata continua chorando e jura que, se depender dela, Carmelo não se casa. Minutos depois, Rosário chega em casa alisando a cara e Lucrécia pergunta o que aconteceu. A mulher diz que se encontrou com Justina e que levou um tapa por dizer toda a verdade na sua cara. Ela quer saber ainda se a filha comentou com alguém sobre o que houve entre Paulino e a mãe de Juliano. A garota diz que não, e Rosário diz que ela nem pense a contar sobre isso para Matias. Neste meio tempo, Tetê vai até a casa de Justina procurar por Juliano. A mulher chega bem na hora e descobre que o testamento de Ramiro foi lido no dia anterior e seus únicos herdeiros são seus filhos. E algumas horas mais tarde, Matias e Rodolfo vão visitar Paulino. Rosário explica que o marido não está recebendo visitas, mas avisa que eles estiveram ali. Lucrécia chega bem na hora e sugere que perguntem ao pai se ele não quer receber os amigos. A mãe concorda a contragosto, mas manda os homens subirem até o quarto. Paulino pede perdão a Rodolfo, mas o homem não entende e acha que é porque os amigos acabaram se distanciando.
mas ele sempre o considerou um bom amigo. Chorando e com muita dificuldade, Paulino agarra Amanda de Rodolfo e diz que não tem sido um bom amigo. Matias se mete e corta o embalo, mas o doente pede que eles não o deixem sozinho. O padre garante que eles vão ficar mais um pouco e voltam sempre que ele quiser. Enquanto isso, Rosário dá um esporro na filha por tê-la contradito, mas a moça, que está aprendendo a jogar o jogo da mãe, avisa que vai tomar conta das plantações enquanto o pai se restabelece. A mulher cai na gargalhada e chama a filha de imbecil, pois ela não sabe nada da lavoura. Lucrécia finge que não escuta e diz que vai consultar a mãe se tiver que tomar alguma decisão. Na cidade, Justina se encontra com Carmelo para pedir que ele coloque a casa de Rio Branco em seu nome, pois os dois tiveram uma relação durante muitos anos, e explica que aquela casa o falecido comprou para ela. Carmelo pede para visitar a casa e Justina, que está com as chaves, topa. Os dois chegam ao imóvel e o rapaz se admira com a decoração, mas não entende por que teria que passar o imóvel justamente para a mãe de seu arqui-inimigo. Ela diz que foi mulher de Ramiro durante muitos anos e por isso merece a casa. Carmelo pergunta o que ela estaria disposta a dar e Justina se atira na cama cheia de amor e lasca um beijão no pegajoso. Justina leva Carmelo para conhecer a casa em Rio Branco. Ela quer que o rapaz passe o imóvel para o seu nome e ele pergunta o que ela está disposta a dar. Chamando o filho de seu amante de gato, ela se atira na cama e dá um beijão no pegajoso. Mas o rapaz deixa a vadia chupando o dedo e diz que não está disposto a fazer qualquer coisa, pois vai se casar com uma mulher muito mais bonita e jovem que ela. Justina empurra Carmelo e o chama de imbecil, dizendo que a juventude não faz uma verdadeira mulher. Mas como o cara é muito grosso, ele responde: "Você ainda não se olhou no espelho? Vai ver que não tem muito mais a oferecer e francamente eu não estou disposto a aceitar as migalhas que meu pai jogou fora." Chorando, indignada, Justina vai fechando a mão para armar um soco e diz que não vai permitir que ele lhe ofenda. Mas Carmelo não quer nem saber e continua: "Já ficou muito claro que somente alguém como você seria capaz de gerar um estorvo, aquela porcaria do seu filho malvado." A mulher perde a linha e parte para cima do infeliz, começando com um bofetão. Ela joga Carmelo na cama e dá uma surra no rapaz, mas ele devolve o tapa. Chorando, ela diz que ele é 1000 vezes pior que Ramiro. O rapaz pega as chaves da casa e deixa a mulher chorando, dizendo para ela não esquecer de fechar a porta quando sair. Neste meio tempo, Juliano, que já se instalou na casa de Ernesto, diz ao homem que não quer rolo com a filha e agradece o apoio. E na fazenda Milagre, Lucrécia já está na plantação conversando com Modesto e pede que ele faça um cálculo de tudo o que precisa para começar a nova plantação e diz que a partir de agora vai se encarregar de tudo. E no quarto do casal Córdoba, Paulino novamente vira a cara para a mulher quando ela tenta dar o remédio. Furiosa, ela atira o copo longe e diz que já está cansada dele reagir assim toda vez que ela tenta lhe dar alguma coisa. Mas, mesmo mal, ele pergunta o que ela fez para forçar a filha a ficar na fazenda. Rosário explica que a moça ficou por causa da saúde do pai, mas ele responde que a moça precisa viver sua própria vida. A mulher conta que todas as decisões foram tomadas pela própria filha e não quer que ele a veja como uma bruxa, pois não merece isso. Alguns minutos mais tarde, Rodolfo chega em casa procurando pela mulher, mas ela não está em casa. E sabe por quê? Porque ela está parada na beira da estrada de Rio Branco, tentando pegar o ônibus para voltar para casa. Finalmente o ônibus chega, mas ela não tem dinheiro suficiente para pagar a passagem, e o motorista a manda descer. Justina então resolve ir caminhando pela beira da estrada. Já é tarde da noite quando Carmelo chega na casa dos Córdoba. Renata vê e resolve arranhar todo o carro do rapaz, rindo como uma louca. Na mansão, o rapaz pergunta como está Paulino e diz a Lucrécia que quer marcar a data do casamento para o próximo sábado. A moça diz que eles não precisam correr tanto, mas Carmelo diz que já está em condições de ajudá-la e quer se casar com separação dos bens. O pegajoso diz que não aceita mais esperar e manda a garota se preparar para a data que ele escolheu. Mas Lucrécia quer saber exatamente como foi a relação dele com Branquinha. Carmelo diz que não está entendendo o que a noiva quer dizer. A moça então esclarece que sabe que houve algo entre os dois e quer saber exatamente o que foi. O Pegajosa jura que não houve nada entre ele e a sobrinha do padre. Minutos depois, quando está indo embora, Carmelo dá de cara com Renata, que está sentada no capô de seu carro. Ele percebe o que a louca fez e ela diz que deixou uma lembrancinha para ele não esquecer de mim. O rapaz levanta a mão para dar um bofetão na moça e ela responde: "Anda, bate aqui, que é para a Lucrécia descobrir quando ela for morar com você."
A moça diz ainda que está tranquila porque sabe que o casamento dele com a sua prima não vai durar muito, e acrescenta: quando ela conseguir o que quer, vai te mandar passear. Mas não é só isso que ela tem pra dizer e emenda: fique sabendo que o pouquinho tempo em que estiver com ela, Lucrécia vai estar pensando apenas em Juliano. Ou seja, quando ela te beijar, vai estar pensando em Juliano. Quando fizer amor com ela, minha prima também vai estar pensando em Juliano. Vai ser a única maneira dela poder suportar o asco que você provoca. E enquanto isso, Tetê está colocando de volta as coisas do pai em seu quarto, que Carmelo mandou Assunção tirar. Ela conta que ficou estipulado no testamento de Ramiro que seu irmão é tutor de todos os seus bens até ela se casar, e revela que está pensando em processar o rapaz para que ele lhe dê a sua parte da herança. Neste meio tempo, Rodolfo continua procurando por Justina pelas ruas da cidade enquanto ela está voltando a pé de Rio Branco. Um caminhoneiro se comove com a situação da mulher e dá uma carona, pegando na mão dela e dizendo para a vadia ficar à vontade. Alguns momentos mais tarde, Carmelo vê Branquinha voltando para casa. Ele para o carro. A mocinha tenta fugir, mas não consegue e o rapaz a joga com força sobre o capô, perguntando o que ela contou a Lucrécia. A menina quer saber sobre o que seu ex está falando, mas ele diz que ela sabe que as duas conversaram e avisa: se a Lucrécia souber que você ia ter um filho meu, você e seu tio vão se arrepender. Eu juro. Ficou claro? Morrendo de medo, Branquinha não consegue responder.